E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Física Simples e Objetiva. Aqui quem fala é o professor Everton. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe aquele like. Vamos começar, solta a nossa vinheta. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje, a aula de número 2. Vamos dar continuidade ao assunto termometria. E, ao final dessa aula, eu espero que vocês alcancem os seguintes objetivos. Definir o que é escalas termométricas, saber os pontos fixos fundamentais para a construção das escalas termométricas, conhecer as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, saber qual é a temperatura mínima possível e trabalhar as equações de conversão entre as escalas e a equação da variação da temperatura. Esses são nossos principais objetivos da aula de hoje, ok? Então vamos começar. Escalas termométricas. Nós já sabemos o que é a temperatura. Então, temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação térmica das moléculas de um cubo. Ou seja, quanto mais agitação, maior a temperatura. Menor agitação, menor a temperatura. Temos aí uma ilustração. Então, na região vermelha, maior movimentação. Na região azul, menor movimentação. Ok? E a temperatura, ela usa o que? Para medir essa agitação. Ela usa o termômetro. O termômetro, isso aqui ao lado, é um instrumento de medida da temperatura. Então a temperatura usa o instrumento para medir a agitação dessas moléculas. E vocês observem aqui ao lado desse termômetro que ela tem valores numéricos. Então o conjunto, desses valores numéricos é o que nós chamamos de quê? Chamamos de escalas termométricas. Então escalas termométricas, ela corresponde a um conjunto de valores numéricos em que cada um desses valores está associado a uma certa temperatura. Ok? Então, cada temperatura corresponde a uma determinada agitação térmica. Claro, quanto maior o valor, maior será a agitação. Quanto menor o valor, menor será a agitação. Ok? E por que eu falo escalas? Porque temos várias escalas no mundo todo. Mas vamos trabalhar somente com 3, as escalas conhecidas. Quais são elas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então essas são as principais escalas termométricas. Antes de conhecermos as escalas conhecidas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, vamos saber o que são pontos fixos. Ok? Então toda escala de medida necessita de 2 pontos fixos, que são valores de referência dessa escala. Então, para a graduação das escalas, foram escolhidos para pontos fixos 2 fenômenos que reproduzem sempre nas mesmas condições. Quais são eles? A função do gelo e a ebulição da água. Claro, ambos sob pressão normal de 1 atm. Então, tá aí. Primeiro ponto fixo, ele corresponde à temperatura de fusão do gelo, chamado ponto de gelo. Ok? Então, o que é fusão? É quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ok? E o segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água, chamado ponto de vapor. O que é vapor ou vaporização? É quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, temos aí os 2 pontos fixos fundamentais. Então, para a construção de qualquer escala, é necessário esses pontos fixos como referência. Então, vamos conhecer agora essas 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Começando com a escala Celsius.
A escala Celsius ela foi construída em 1742 pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, que adotou para o ponto de fusão do gelo o valor de 0 e para o ponto de ebulição da água o valor de 100. Dividiu-se o intervalo obtido entre os pontos fixos em 100 partes iguais, e cada parte dessa corresponde a uma unidade da escala e foi chamada de graus Celsius. Ok? Como o intervalo entre os pontos fixos dessas escalas foi dividido em 100 partes iguais, ela recebeu o nome de uma escala centesimal, porque tem 100 partes iguais. E atualmente a escala Celsius é a mais utilizada em todo o mundo. Ok? Próxima escala, escala Fahrenheit. Ela foi construída em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele também foi o criador do primeiro termômetro confiável que usava o mercúrio como substância termométrica. Ele adotou os valores 32 para o primeiro ponto fixo e 212 para o segundo ponto fixo. Ok? E essa escala ela foi utilizada principalmente pelos países que foram colonizados pelos britânicos, mas seu uso atualmente se restringe a poucos países de língua inglesa, como os Estados Unidos e alguns países europeus. E a nossa última escala é a escala Kelvin. A escala Kelvin foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson, o qual também era conhecido como Lord Kelvin. Ele acreditava que era necessária uma escala termométrica que pudesse atribuir a um corpo ou material uma total ausência de movimentação das suas partículas, o que ele chamou de quê? De zero absoluto. Por isso que a escala Kelvin também é conhecida como escala absoluta, certo? E essa escala ela foi desenvolvida com base na mínima temperatura existente possível, que é o zero absoluto, ou seja, é a menor temperatura possível. Não existe temperatura abaixo do 0 Kelvin. E esse 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius. Ok? O Sistema Internacional de Unidades, o SI, utiliza Kelvin como unidade padrão de temperatura. E ele adotou como primeiro ponto fixo o ponto de fusão, o valor correspondente a 273 Kelvin, e o segundo ponto fixo, correspondente ao ponto de vaporização, a 373 Kelvin. Como a diferença entre o primeiro ponto e o segundo ponto são 100 Kelvins, então também ela é conhecida como escala centesimal. Ok? Então, resumindo, temos o seguinte: 3 escalas conhecidas. Quais são elas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius adota como pontos fixos 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, e a divisão dela é 100 partes. Fahrenheit adota como pontos fixos 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, e ela está dividida em 180 partes. E Kelvin adota pontos fixos 273 Kelvin e 373 Kelvin e está dividida em 100 partes. Vocês observem que Kelvin eu não coloco a simbologia graus. Por quê? Porque ela é uma escala absoluta. Por que absoluta? Porque não admite valores negativos, ou seja, 0 Kelvin é o valor mínimo de temperatura possível. Outra coisa, a escala Celsius e a escala Kelvin são escalas centesimais, porque ela é dividida em 100 partes iguais. E agora, temperatura mínima. Então, nosso zero absoluto, que nós já falamos, é a mais baixa temperatura que pode ser representada em qualquer escala termométrica. Ela trata-se de uma temperatura teórica equivalente a 0 Kelvin, na qual todas as partículas constituintes de um sistema termodinâmico devem encontrar-se perfeitamente em repouso. Ok? Então, a menor temperatura possível ela é teórica e equivale a 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Então, não existe temperatura mais baixa que o 0 Kelvin. Essa temperatura equivale a menos 273,15 graus Celsius e
a menos 459,67 graus Fahrenheit. Então essa é a nossa temperatura mínima. E agora vamos para a convenção entre as escalas. Ou seja, vamos montar agora uma fórmula, uma equação que faça a transformação entre as escalas conhecidas. Quem são as escalas conhecidas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ok? Então marco aí um ponto em comum, um ponto é desconhecido entre as três escalas. Esse ponto desconhecido pode ser qualquer temperatura, ok? Serve para qualquer temperatura. Temos os pontos conhecidos, que são os pontos fixos, que é o ponto de fusão e o ponto de vaporização. Nós já sabemos desses valores. E agora eu faço uma matemática básica, eu faço uma proporção. Temos aí dois intervalos, um intervalo maior e um intervalo menor. Como eu faço para achar o valor desse intervalo? É só subtrair o ponto de cima com o ponto de baixo. Simples. Observe. Celsius, intervalo maior. Vou subtrair o ponto de cima com o ponto de baixo. Então 100 menos 0 dá 100. Fahrenheit, a mesma coisa. Subtraio 212 menos 32 dá 180. E Kelvin, subtraio 373 menos 273, encontro 100. Ok? E agora o intervalo menor. A mesma coisa, o ponto de cima subtraindo com o ponto de baixo. Então Celsius, C menos 0. Fahrenheit, F menos 32 e Kelvin, K menos 273. E agora eu monto a minha proporção. Tá aí, né? 6 sobre 100, F menos 32 sempre sobre 180 e K menos 273 sobre 100. Ou seja, o intervalo menor sobre o que? O intervalo maior. Ok? E agora eu faço somente uma simplificação. Divido por 20, né? Os denominadores. Encontro a nossa fórmula. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Tá aí. Essa é a nossa fórmula de transformação entre as três escalas conhecidas. Então vamos agora para a variação entre as escalas. O que é variação? Então quando a questão falar a temperatura aumentou, a temperatura diminuiu, baixou, cresceu, acrescentou, reduziu, isso é o que? Isso é variação. Eu não sei a temperatura exata, eu sei que lá houve uma variação. O intervalo de temperatura variou. Então como eu faço para calcular essa variação? Então temos as três escalas conhecidas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E quero achar esse intervalo aí desconhecido. Eu vou chamar de ΔC, ΔF e ΔK. Delta é variação, né? Então vamos lá. É um valor desconhecido. Mas temos o que? Os pontos conhecidos, que são os pontos fixos, fusão e o ponto de vaporização. Esses pontos já são conhecidos. Então vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o intervalo menor e fazer a proporção com o intervalo maior, que eu já conheço esses pontos. Então, como vai ficar a fórmula? Assim, ó, ΔC sobre 100, ΔF sobre 180 e ΔK sobre 100. Faço a simplificação dos denominadores, divido por 20 e encontro a fórmula variação. ΔC sobre 5, ΔF sobre 9 e ΔK sobre 5. Então essa é a fórmula da variação entre as escalas conhecidas. E agora vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo. A temperatura normal de funcionamento do motor de um automóvel é 90 graus Celsius. Determine essa temperatura em graus Fahrenheit. Ou seja, é uma questão de convenção, porque eu sei qual é a temperatura, que é 90 graus Celsius. Ele pede para vocês transformarem em graus Fahrenheit. Ok? Então, é uma questão simples de transformação. Aplica a fórmula C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Claro, eu vou usar toda essa fórmula? Não. Só vou usar o que? As duas relações, Celsius com Fahrenheit. Então, Kelvin, lá vai embora. Pronto. O que eu faço agora? Qual é o nosso primeiro passo? Substituir. Né? Nesse caso, eu tenho o valor de C, que é 90 graus. Então, troco o C por quanto? Por 90. E o resto eu vou repetir. Então, tá aí. Troquei o C por 90. Agora, vou simplificar. 90 por quanto? Por 5. Dá 18.
e o resto eu repito. Não posso mais simplificar, então vou fazer aquela regra do x, extremos pelos meios. Então embaixo do 18 é qual número? É o número 1. Então fica f menos 32 vezes 1 e depois eu multiplico 18 vezes 9. Então fica agora assim, f menos 32, que é igual a 162. Isolo o f, passo menos 32 para outro membro, ao passar eu troco o sinal, aí fica 162 mais 32. Então a resposta é 194 graus Fahrenheit. Então 90 graus Celsius equivale a 194 graus Fahrenheit. Próximo exemplo. Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura vale, ou seja, ele quer que vocês transformem menos 196 graus Celsius na escala Kelvin. Então, uma questão também de transformação de convenção, porque eu sei qual é a temperatura. Então, nosso primeiro passo é colocar a fórmula Celsius com Kelvin. Então, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Vocês observem, quando é Celsius com Kelvin, eles possuem sempre o mesmo denominador. Então, o que eu posso fazer? Simplificar. Eu já corto. Então, vou ter agora a nova fórmula. C igual a K menos 273. Qual é o nosso próximo passo? Fazer a troca. Eu conheço C, Celsius, é menos 196. Então, faço as trocas. Então, quem é C? Menos 196, e o resto eu repito, que é igual a K menos 273, ok? Agora o que eu faço? Isolo K e passo o menos 273 para outro membro. Quando eu passo, troco o sinal, fica mais 273. E agora eu faço a soma, né? Menos 196 mais 273, que dá quanto? Que dá 77 Kelvin. Ou seja, menos 196 graus Celsius equivale a 77 Kelvin. Beleza? Próxima questão. A temperatura da cidade de Curitiba em um certo dia sofreu uma variação de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a... Então agora é uma questão sobre variação. A própria questão já deixou bem claro isso, certo? Mas ela poderia falar que aumentou, que a temperatura diminuiu, que acrescentou, que reduziu. Isso tudo aqui, isso é variação. Então agora eu vou usar aqui fórmula, a da variação de temperatura. Nesse caso, vou transformar a variação da escala Celsius na variação para a escala Fahrenheit. Então vou usar a fórmula Celsius com Fahrenheit. Então ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. O que eu faço agora? Bem simples. Trocar a variação Celsius pelo valor numérico 15. Então faço a troca. E agora, simplifico, divido 15 por 5. 15 por 5 vai dar 3, e o resto eu repito, ΔF sobre 9. Não posso mais simplificar, regra do x, extremos pelos meios. Então ΔF vezes 1 dá ΔF, 3 vezes 9, 27. Então a resposta certa é 27 graus Fahrenheit. Então 15 graus Celsius equivale a 27 graus Fahrenheit, letra C. Ok? Então pessoal, até a próxima aula.